O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Fala, pessoal dos 3 pontos. Hoje a gente encerra nosso ciclo sobre 3 pontos sobre espiritualidade. A gente conversou com a Guida, né, que trouxe o olhar dos mentores, conversamos com o xamã e agora a gente conversa com o médico. Sim, né, por muito tempo a medicina e a espiritualidade a gente olhava de uma maneira até quase cindida, né? E agora a gente vê que, na verdade, estão mais próximas do que a gente imagina. E hoje, para falar desse assunto, eu trago o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, uma grande referência nesse assunto, sobre espiritualidade, sobre medicina. Eu vou aqui ler um pouquinho sobre esse imenso currículo dele. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico formado pela USP e mestre em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. É diretor clínico do Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e palestrante convidado por várias instituições fora do Brasil, e traz, né, todo esse olhar da multidisciplinar, trazendo a psicologia, a psiquiatria, a biologia, a espiritualidade e também um grande estudioso sobre a glândula pineal. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um imenso prazer, me sinto muito honrada do senhor ter aceito o nosso convite. E já vamos para o primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto, Dr. Sérgio, sobre espiritualidade no olhar de um médico. Bom, eu poderia colocar duas questões. Uma, a espiritualidade no olhar da medicina, porque a espiritualidade é um tema em medicina. Você tem, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, o item F44.3, estados de transe e possessão. É um elemento da fenomenologia espiritual. Você sabe que o Código Internacional de Doenças é aquele que tem o número das doenças, não é? Então tem lá depressão, F33, transtorno bipolar, F31. Então, estados de transe e possessão representam um diagnóstico médico também. Quando esses fenômenos espirituais estão fora do contexto cultural ou religioso do sujeito, da pessoa, e fora do controle, não é? Uhum. Isso joga para a área dos sintomas. E na área de saúde, mais propriamente, que saúde é um compromisso de todo cidadão, não é uma coisa só médica, não é? Você, Lízia, com esse programa, está promovendo saúde, não é? Então, a saúde entende que qualidade de vida depende do aspecto biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. Espiritualidade é um eixo axial da área de promoção de saúde, não é? Agora, eu pessoalmente, do ponto de vista espiritual, eu procuro enxergar o meu paciente que está por trás da dor, por trás da doença, por trás da diversidade ou das suas inabilidades, das suas disfuncionalidades. Encontrar essa pessoa que representa a grande força que vai enfrentar o desafio, não é? E esse enfrentamento, essa força de espírito é fundamental. Mesmo quando a gente vai usar um remédio, mesmo quando vai fazer uma cirurgia, se não tem essa força de espírito, essa força de esperança, essa fé, então é mais difícil lidar. Então, essa é a minha experiência pessoal com a questão. Sensacional, doutor, e é incrível porque, né, o outro programa que a gente fez sobre espiritualidade com o xamã, ele traz que no olhar do xamanismo, quando adoece, é que a pessoa perde o poder pessoal. E aí o senhor traz essa questão, né, de restabelecer o poder pessoal da pessoa faz parte da cura, né? O holismo é você olhar
o que está por trás da materialidade. Por exemplo, uma flor que você recebe de uma pessoa que você ama, não é só uma flor, tem algo a mais, não é? Seu cachorrinho, o Totó, ele é algo mais que um cachorro, ele é o Totó, ele tem uma singularidade, não é? A mesma coisa, a pessoa ela tem uma doença, uma desordem, uma disfuncionalidade, mas tem uma pessoa íntegra atrás, precisando se colocar ali naquela matriz de desafios, não é? Que é ter o nome de doença. E a gente precisa encontrar essa força, essa pessoa. Né? Esse é o lismo. Muito bom. E agora te ouvindo assim, a gente precisa encontrar essa força. E como normalmente isso se dá? Como é que a gente encontra essa força? Qual é o processo para isso? Então, eu costumo perguntar para o meu paciente assim, onde é que está a sua espiritualidade? Por onde você enxerga? Né? Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes é a religião dele, a crença dele, é ali que ele tira aquela força de expressão de fé. Né? Uma vez eu perguntei para um adolescente de 13 anos, onde é que estava a sua espiritualidade? Ele falou, não tenho espiritualidade. Não sei. Eu falei, você nunca conversou com seus pais sobre isso? Não, nunca conversei. Não tem uma religião? Não tenho. E caramba, precisa achar a sua espiritualidade. Onde é que está a sua espiritualidade? Não sabia. Aí eu pensei assim, vamos conversar, vamos tentar juntar peças aí para a gente localizar. Falei, o que você quer ser quando você crescer, né? Quero ser psiquiatra. Eu falei, Uau. não é? Então você vai encontrar espiritualidade nas neurociências, não é? Porque a área de neurociências já está investigando as conexões cérebro-mente e o espiritual já começa a ser colocado como uma hipótese dentro da área de neurociências. Aí ele abriu um sorrisão, então eu vou encontrar por esse campo, não é? Então é interessante, cada pessoa tem um ângulo onde a espiritualidade, não é? Diz assim, a espiritualidade para mim é o meu contato com a natureza, ali que eu me encontro, não é? Uhum. A, a espiritualidade não é uma fachada exterior da religião, é uma vivência interna da descoberta de si e sua conexão com Deus. Não é? Uma vez uma senhora freira falou assim para mim, doutor Sérgio, eu não estou vivendo espiritualidade. Eu falei, nossa, mas a senhora mora num convento? Eu falei, mas doutor Sérgio, o senhor não sabe. É a cozinha, é a escola, é a contabilidade, é o jardim, é a administração, é tanta coisa que eu não estou me conectando, porque eu estou tendo que resolver um monte de problemas das obras sociais. Ele está vendo? Precisa respirar um pouco, distribuir tarefas. É verdade, doutor Sérgio. Então, espiritualidade é uma vivência do encontro de si, sabe? Por isso que meditação é importante. Você respirar, sentir o corpo e procurar se encontrar a si, não é? Esse encontro de si, ele tem um espelhamento com o encontro de Deus, não é? Da forma como você compreendeu, é uma experiência pessoal, não é uma teoria, é uma experiência que você precisa experimentar dentro de você, dessa conexão, desse encontro que te localiza na tua vida para encontrar horizontes, respostas, força, não é? Então, eu procuro orientar dessa forma, sabe, Lícia? Lindíssimo. E aí vem muito de encontro quando diz que espiritualidade não é para cima, né? É para dentro. Que é isso, é você se conectar com si, né? Com a manifestação de Deus dentro de si, com você mesmo, né? Bom, um aforisma bíblico que diz assim: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o encontro de si é o encontro de Deus. O encontro de Deus é o encontro de si. Não é? Então, precisa de haver esse recolhimento. Você veja que coisa curiosa, já que a gente falou de Bíblia, né? Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava querendo dizer? Se você falar a mesma coisa que ele está falando, eu sou. Então você entra dentro de você, você se percebe, e aí você encontra o caminho da verdade e da vida. Então, quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo um mantra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um mantra que ele estava fazendo, que é um exercício do encontro de si. Você falar, eu sou, e procurar sentir e perceber a força desse argumento, desse mantra, quando você repete essas palavras que te remetem a si mesmo, não é?
E isso é fortíssimo, né? Às vezes a gente fala e aí eu convido a vocês que estão ouvindo, é só experimentar, né? Parar e repetir eu sou e sentir como isso reverbera, né? Tem algumas orações até que termina com eu sou, eu sou, eu sou. E isso você vai ganhando uma percepção e ampliando a consciência mesmo. Então, experimentar mesmo, né? Porque às vezes a gente vai falando, isso é bobagem. E aí eu convido vocês a experimentarem, a fazer esse mínimo exercício de respirar um pouquinho e repetir. Eu sou, eu sou, eu sou. Lindíssimo. É uma experiência a espiritualidade. E é uma experiência mente e corpo. Por isso que essa coisa da respiração, você fazer ground, assim, você se sentir assim, né? Pisando no chão, ou ajoelhado, ou sentado numa posição confortável, você sente a relação mente e corpo, é uma integração entre você e a natureza. O teu corpo é natureza, não é? Então, a espiritualidade é uma experiência. E é uma experiência popular, pessoal, né? Sim. Segundo ponto, doutor. Vamos. O primeiro ponto, a gente abordou essa questão da espiritualidade, a gente trazendo para a medicina. Um segundo ponto, na sua visão, que a gente pode trabalhar essa espiritualidade. Eu tinha colocado um script, né? Tinha. É a questão da relação cérebro-mente ou corpo-espírito, não é? Que eu acho que Isso. está naquilo que eu estava falando, não é? Essa questão é o seguinte, raciocina comigo uma coisa. Por exemplo, você que está vendo esse programa agora, você se movimentou até seu celular, ou até a televisão, ou até onde foi, você está assistindo o programa agora. Você está aí agora, não é? Bom, por que você está aí? Porque você desejou chegar até o aparelho para ver alguma coisa. Aí você se deparou com o programa. Aí você desejou, você pensou, vou assistir. Você se interessou. E aí você movimenta seu olhar, seu ouvido, seu corpo. Tudo começa numa decisão mental. Depois o seu corpo age. Não foi o seu corpo que foi, e aí você falou, nossa, eu estou aqui. Onde estou? O que foi uma decisão da mente, que é uma estrutura imaterial. É a alma, é o psiquismo, é o espírito. São os mesmos nomes para as mesmas coisas. E é da mente que houve o movimento do corpo. Então, o nosso corpo, ele obedece os movimentos da nossa mente. Da mente e todas as estruturas que compõem a mente. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas motivações. Tudo isso que representa alicerces do ser, alicerces da alma, ou alicerces do espírito, e que movimentam o corpo. Então, quando a gente fala de corpo, a gente tem que entender que o corpo é movimentado pela mente, é movimentado pelas emoções, é movimentado pelos sentimentos, é movimentado por suas crenças, por todo esse universo que faz parte dos alicerces do espírito. Então, é muito importante, na busca da saúde, a gente buscar, sobretudo, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Toda situação que a gente vive é uma situação que envolve a assimilação experiencial do espírito. Então, a gente ficou doente, teve algum problema, está tendo algum sofrimento. E o que eu estou aprendendo da essência do meu espírito? O que a natureza está me ensinando? Então, a gente é essa representação da alma, do espírito, do psiquismo, do pensamento, da mente, e o corpo reage. Então, essa relação entre o corpo e o espírito é muito importante para a gente entender a psicossomática dos problemas, se a gente está falando de medicina, né? Dos problemas de nossa saúde. E tratar todos esses âmbitos, seja da mente, da essência do espírito, assim também como o corpo e a nossa relação com a natureza. E isso faz total diferença, né? Porque a gente não está tratando só um sintoma, né? A gente está olhando todos os corpos, como diz o yoga, né? Que é o espírito, né? O corpo e a mente, né? Todos integrados e não só um deles. Exatamente. A yoga diz isso, mas também a neurociência também fala
que o cérebro é que nem fosse, como se fosse um computador. Mas um computador, ele precisa de um software para funcionar, que é o programa que você coloca dentro. Senão, ele só é a carcaça. Então, o cérebro sem a alma é como um computador sem o programa, sem o software. E o programa vem de fora do computador. Você instala o programa no computador. Então, a alma é instalada no corpo, vamos dizer assim. Não é? Então, inclusive, existe um teorema matemático que foi cunhado, né, pelo Gödel. O Gödel foi um matemático que trabalhou com Albert Einstein. Diz o seguinte, que um sistema é incapaz de ter autoconsciência. Então, se o corpo é um sistema, a consciência do corpo vem de fora do corpo. Não é? Então, nós temos esses paradigmas da neurociência, que, vamos dizer assim, é um produto do high-tech, não é? E vindo de encontro, de incongruência com os conhecimentos ancestrais, não é? Então, é interessante como está havendo essa colisão de saberes, né? Do high-tech e do conhecimento ancestral. Na verdade, tudo conectado, né? E a gente vê o quanto isso está conectado de uma maneira que agora, né, a gente traz a consciência. Enquanto o doutor estava falando, eu fiquei me perguntando assim, né, a neurociência já traz essa questão, né, do espírito rodar toda a máquina, e ao mesmo tempo a gente não vê isso tão comum, né, não é uma coisa tão comum de ser falada, de ser olhada. E assim como a ancestralidade, né, eu sou consteladora, e aí, por muito tempo, assim, a gente nem, né, não olhava muito a nossa ancestralidade, quem veio antes da gente, quais foram as questões trazidas e o quanto a gente carrega isso. Então, são olhares que agora a gente, graças a Deus, está trazendo a luz e a consciência para a nossa cura, né? Cada um para a própria cura, na verdade. Você veja, Lícia, você falou de uma ancestralidade, né? Eu tive a oportunidade na minha infância, sobretudo, de conviver com as tribos indígenas, não é? E devido ao fato, né? Em 1964, não é? A gente teve que ir para a mata, não é verdade? Morar lá com os índios. Então, eles teve uma convivência com os índios. E eles têm essa visão de ancestralidade. Diz assim, olha, o próximo cacique vai ser meu avô que vai voltar e ser... Então tem essa ciclicidade, essa consciência, né? E hoje as análises históricas estão revendo tudo que é paradigma a respeito do que é história, porque a alta tecnologia e tudo que veio de conhecimentos pujantes depois do iluminismo na Europa não levou a humanidade a se integrar com a natureza e nem trouxe o ser humano a se encontrar assim. Então, o pessoal está começando a observar, os antropólogos, sobretudo, que existe alta tecnologia naquilo que eram chamados de povos primitivos. E essa tecnologia é como uma vez que eu cheguei numa reserva, da reserva de Peruíbe, e tinha o cacique, falava português no programa que a Universidade de São Paulo estava empreendendo, de ensinar o português. Ele falou assim para mim, Sérgio, a nossa tribo está aqui há mais de 500 anos. E não tem uma flor, um inseto que esteja em extinção. Porque nós sabemos lidar com a natureza. Então, de repente, as ciências estão começando a descobrir que existe a tecnologia do lidar com a natureza, de não acabar com o planeta, não é? E a tecnologia de convivência, que precisa ser aprendida. E, de repente, talvez não existam povos primitivos, mas existem povos com sabedorias complexas, não é? O Brasil, um país onde se fala 400 línguas ou mais, quantas sabedorias não tem guardada aqui, que muitas vezes a gente não está enxergando e nós precisamos enxergar isso, não é? Isso daí também é sabedoria. Uma vez eu estava navegando pelo Rio Negro, na Amazônia, peguei um igarapé e eu vi uma bandeira branca hasteada bem alta. Era uma tribo que estava se instalando, eram tucanos que vinham do sul da Colômbia em direção àquela região e puxaram um barco assim, os curumins, né? Falando. E eu fui recebido assim e tal. O cacique já me chamou para uma oca grande que eles já tinham construído ali
e falou assim para mim, um castelhano misturado com português e a língua deles: eu vou te mostrar a medicina espiritual. Eu me espantei, porque eu não tinha me apresentado como médico, eu não estava com estetoscópio, eu estava de camiseta e short, não é? Aí fizeram um ritual com música e dança, e me colocaram na roda ali, não é? Aí terminou, ele explicou, falou: olha, porque existe o mundo de onde viemos e o mundo onde estamos. Né? Naquela noite, quando eu cheguei no hotel, eu tive uma febre. Eu soltei os líquidos, transpirei, e depois me veio uma força, um bem-estar. Eu falei assim: ah, entendi. Tem aí uma medicina que eu desconheço, que eu preciso aprender. Não é? Sim. É Uma medicina sagrada, e que a gente pode conectar todas as medicinas, né? Uma não exclui a outra, isso a gente precisa entender também, né? muito bom. Sabe que vale a pena divulgar o PNPIC, Programa Nacional, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que é um programa de Estado, né? Está na Constituição ali, que é a promoção de saúde usando as ervas medicinais da região, usando a cultura da região. Você entra no site, você vai ver lá a apostila da PNPIC, que maravilha que é. Mas veja, dentro do terreno da promoção de saúde, que visa fortalecer a essência da pessoa, na sua matriz, na sua raiz cultural, e isso beneficia o tratamento médico, otimiza, porque traz saúde. Aliás, essa é a prioridade da Organização Mundial de Saúde. Não é? Então, isso é muito bacana, dar uma checada nisso que é nosso Brasil. Não é? Sim, vamos colocar aqui depois o link para todo mundo ter acesso. Então, doutor, há esperança. O terceiro ponto. Puxa, coloquei lá no script, né? Esperança, sabe? Esperança, e me chamou a atenção. Eu falei, nossa, o que será aqui? Se chamou a atenção, e quem me chamou a atenção sobre isso foi o Larry Dossey. Larry Dossey foi um médico, ele é desencarnado, ele foi um médico que fora diretor do NIH norte-americano, o National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. E ele fala sobre a medicina da esperança. E ele diz o seguinte, olha, pasmem, ele diz o seguinte, que a medicina já tem conhecimento suficiente para entender que existe vida após a morte. Ele dizia, não há medicina sem esperança. Quando uma pessoa tem uma idade elevada, não é? Que esperança ela tem se ela não entender que existe um contínuo, não é? Então, ele acentua a importância de nós entendermos o contínuo da vida. Ele acentua na sua obra, o Larry Dossey, que existe um contínuo da vida e que a medicina já tem condições de abraçar isso e que isso traz esperança e motivação para a gente continuar, para a gente batalhar, para a gente lutar e para a gente não temer a morte quando ela se aproxima, mormente nas situações terminais, porque a vida continua. Não é? Então, a esperança é fundamental. A gente não pode perder nunca a esperança, que a vida traz soluções, às vezes, onde a gente nunca pôde imaginar. Não é? Espiritualidade também. Também espiritualidade. E nos mostra um caminho, né? Exatamente. Aliás, medicamento em latim quer dizer caminho. Olha só, Remédio é reencaminhar. esse caminho se abre ao caminhar. Precisamos seguir com esperança, né? Cada vez mais observando, né? O que o doutor trouxe, lindíssima, essa questão da espiritualidade, do conhecer a si. Exato. Então, eu gostaria. A gente não pode esquecer que o verbo pensar quer dizer cuidar de uma ferida, o verbo da enfermagem. Não é? E pensar a mente é curar a mente, é cuidar da mente. Não é? Pensamento é uma estrutura que a gente seleciona dentro da gente, da produção da alma, e que cura a mente. Então, a gente tem que levar o pensamento para a luz, porque pensar a mente é curar a mente. O pensamento ele está nessa tonalidade, né? Alcançar essa sintonia. Sim.
E muito que a gente trouxe é relembrar quem se é, né? Ó, Lindíssimo, de novo assim, que a gente fica aqui horas, né? Mas já gostaria até de convidar todos que estão assistindo, que com certeza ficaram com gostinho de querer conversar mais. O Dr. Sérgio Felipe tem um YouTube, né? Eu acompanho pelo canal do YouTube, tem vários vídeos extremamente profundos, lindos, cheios de esperança, cheios de cura. Para quem quiser seguir, tenho certeza que não vai se arrepender. Doutor Sérgio, muito obrigada. obrigado, caríssimo. Saiba que, com certeza, o doutor deixou, pelo menos eu e todo mundo que está nos assistindo, cheio de esperança. E aí eu convido a vocês que estão nos ouvindo a refletir quais 3 pontos, depois dessa nossa conversa, você pode fazer. O que você pode fazer por você para se conhecer mais, ter mais esperança e promover a saúde. Eu acho que é fundamental aí para a gente caminhar juntos sempre. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigado, Um Lísia. grande prazer, viu? Prazer igualmente à disposição. Fica com Deus. Eu também. Até. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.